começando a gravar agora e vou deixar para Juliana, então, dado que hoje é um meetup brasiliense, a Juliana fazer as apresentações dos nossos convidados. Vamos lá. Então, mais uma vez, boa noite a todos. É uma satisfação tê-los conosco, em especial o Claré, o João Sigora e o Manuel. Então, vou falar um pouquinho deles para vocês conhecerem e a gente passa a palavra para eles apresentarem a ferramenta e falarem um pouquinho mais sobre o histórico deles. Manuel, boa noite, bem-vindo. Então, vamos lá. Vou começar com o Claré, que já é conhecido de muitos de vocês. O Claré é psicólogo, mestre em psicologia social pela UFRJ, ele tem doutorado em saúde pública na área de formulação e implementação de políticas públicas pela NSP Fiocruz. Ele é especialista em políticas públicas de gestão governamental, ocupou vários cargos na administração pública, atualmente é vinculado à coordenação geral de pós-graduação estricto sensu da ENAP. E ministra cursos e participa de projetos relacionados à aplicação de ciências comportamentais das políticas públicas. O João Sigora é coordenador de projeto de inovação do Genova, ele cursou mestrado em políticas públicas na Universidade de Oxford, onde ele teve seus primeiros contatos com o campo das ciências comportamentais. Ele é servidor público de carreira, tem vasta experiência na parte de avaliação de políticas públicas, políticas sociais, cooperação internacional, e foi também pesquisador visitante de e-Governance Academy em Tallinn, na Estônia. E o Manuel Bonducchi é professor do Programa Avançado de Gestão Pública do INSPER, na área de inovação do setor público e governo digital. Ele é servidor federal de carreira também, especialista em políticas públicas e gestão governamental. É mestre e doutorando em administração pública e governo pela IASP-FGV e mantém uma coluna no site Jota. Então, é com grande satisfação que eu passo a palavra para esse incrível trio que, como o Guilherme falou, acabou de lançar o livro do Simplesmente, e, enfim, e criou essa metodologia, essa ferramenta que vai ser utilizada para disseminar o uso das ciências comportamentais, dos ensaios comportamentais em políticas públicas. É com você, pessoal. Bem, acho que eu posso dar o pontapé inicial, né, Manu, João. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, ver vários nomes e rostos desconhecidos. Eu queria agradecer muito a Juliana, a Flávia e o Guilherme pelo convite para participar desse encontro com vocês. Eu acho muito legal essa integração da Rede Brasília com o Grupo de São Paulo. Eu quero ver se eu consigo participar mais com vocês desses encontros. De vez em quando eu vejo a programação, eu fico com água na boca, mas à noite, às vezes, é difícil arrumar um lugarzinho nessa agenda conturbada que a gente está hoje em dia, né? De ter que ter várias linhas de atuação que não são só profissionais, né? Cuidar de casa, cuidar de filho, ver se as coisas estão dando direitinho no dever de casa, enfim. Mas é um prazer muito grande mesmo estar aqui com vocês. A gente, como a Juliana falou, eu, o João e o Manu já estamos trabalhando há um tempo com esse tema das ciências comportamentais aplicada a projetos de inovação no setor público. Então, lá no Genova, eu tive a oportunidade de coordenar o Genova há um ano atrás, mais ou menos, um período aí de 2018 a 2019, e o João já estava lá, o Manu ainda antes de mim lá no Genova, e a gente começou a trazer, né? Eu já estava com esse interesse, vinha trabalhando com alguns cursos nessa temática, e a gente começou a tentar trazer isso de uma maneira mais palpável para o dia a dia de implementação de projetos no setor público, né? E aí veio um pouco essa história do Simplesmente, né? Que acho que a gente vai ter um bate-papo muito legal aí ao longo dessa hora e meia que a gente vai ter. Eu vou talvez deixar para falar um pouquinho mais desse processo de elaboração, se vocês tiverem interesse, porque a gente estruturou uma apresentação bem rápida, só para a gente situar um pouquinho o que a gente trabalhou nesse livro, para poder depois abrir para o debate mesmo, né? Só para a gente ter, digamos assim, uma linha de base aí para a gente começar a conversar, né? Então, eu não sei se eu já estou aqui com os superpoderes de host, eu acho que ainda não, né, Juliana? Se puder eventualmente passar para mim aí para você poder compartilhar, né? Para eu compartilhar a tela. Pera aí. Não sei quem está com... É o Guilherme, né? Que está com Sou o eu. host, Deixa eu te botar aqui como host. Vamos com... Guilherme, acho que dá para colocar como co-host. Acho que é melhor, porque se entrar alguém, aí você consegue admitir e não atrapalhar o Claré. É que eu acho que... É que o co-host aparece se você habilitar nas configurações do Zoom antes, eu acho. Entendi. Okay. Aparece por causa disso, então. Entendi.
Too late, que é porque o libera para o Claré só fazer o share screen. Você consegue fazer isso, tipo, liberar, porque ele faz o share screen e você continua fazendo como host. Pin vídeo, mute áudio, put in waiting room. Spot, allow record. Viu? Eu não tô com essa opção, eu vou te colocar como host, Claré, se você puder, de vez em quando, só dar uns admit aqui quando a pessoa entrar. Deixa comigo. Tá joia. Depois eu passo a bola adiante. Tá joia, então. Espera agora se eu já consigo. Acho que sim. Uhum. Maravilha. Eu espero que vocês estejam vendo agora uma tela com um G numa cor que eu não saberia dizer se é escarlate ou vermelho ou rosa, não sei. Mas esse aqui é a capa do nosso livro, né? O Ciências Comportamentais e Políticas Públicas, o uso simplesmente de projetos de inovação. A gente vai rapidamente, a gente combinou de fazer um jogral aqui, eu vou falar rapidamente desse contexto das ciências comportamentais e políticas públicas. O João vai explorar a ferramenta em si, o simplesmente, e o Manu vai mostrar como é que a gente tem trabalhado com ela em projetos de inovação. Então, eu não vou querer chover no molhado aqui, né? Vocês estão... enfim, a gente tem professores aqui e esse público do Meetup está mais do que familiarizado com essas pessoas, por exemplo, aqui que vocês estão vendo agora, né? O Kahneman e o Tversky, que basicamente são as pessoas que nos trouxeram, né? Que fundaram para a gente o campo da economia comportamental ao trazer da psicologia alguns conceitos que foram sendo incorporados nessa revisão do modelo do agente racional, né? Questionando todas as premissas, né, que configuravam esse modelo clássico de pensar esse agente decisório a partir de uma postura mais normativa, né, vendo que cada ponto desses aqui do modelo ele pode ser questionado, né? E aí, juntando, né, essa junção da psicologia com a economia, o Taylor, o caçador de anomalias, né, que conseguiu convencer o orientador dele de uma forma ou de outra do que o que ele fazia lá no doutorado fazia algum sentido, né? Ele conseguiu manter ali o foco em pensar aquelas situações que desviavam do modelo do mainstream da economia e essa visão, né, que a gente trabalha de pensar políticas públicas para seres humanos e não necessariamente para aqueles habitantes dos manuais de economia. Então, essa é um pouco a ideia de usar ciências comportamentais em políticas públicas, né? Não ter pressupostos tão heróicos e realistas de como é que as pessoas de fato processam e tomam suas decisões. E aí, né, uma frase clássica do Taylor e do Sunstein, que vocês devem conhecer, né, que dada a complexidade do mundo de hoje, né, a gente não pode nem sequer pensar que as pessoas poderiam tomar decisões ótimas em cada um desses domínios que elas são forçadas a escolher. E o que eles procuram, a proposta de atuação do nudge, né, dessa perspectiva de aplicação de insights comportamentais, é basicamente evitar que pessoas cometam erros de acordo com o seu próprio julgamento, né? E não é tão simples assim, né? A gente sabe disso, vocês sabem disso muito bem, que na hora que a gente se coloca com as situações de escolha, muitas vezes existe existe uma expectativa de manter um alinhamento entre aquilo que a gente considera o melhor caminho de ação e o nosso comportamento efetivado. Só que a gente sabe, né, várias observações, né, em várias situações, que esse caminho, né, não é tão linear assim e sem buracos no meio do caminho, né? A gente sabe que existe esse gap entre intenção e ação e por vários motivos, né? Por várias características nossas que nos distanciam desse modelo ideal de uma racionalidade plena, né? A própria limitação da racionalidade, né? Isso que desde o trabalho do Herbert Simon já vem sendo trazido para o campo da análise de políticas públicas, né? Essa incapacidade nossa, né, constitutiva de lidar com o conjunto de informações disponíveis e ter capacidade de processamento para dar conta dessas informações todas. E também outras limitações, né, outros desvios desse modelo ideal de racionalidade. Por exemplo, o tema da limitação da atenção, né, que é um tema cada vez mais importante na contemporaneidade. O quanto que nós somos expostos a um volume imenso de informação e como que existem cada vez mais expertise voltada a capturar a nossa atenção.
Seja pela publicidade, que já faz isso há muito tempo, seja quando a gente pensa hoje nas redes, né, nas redes sociais e aplicativos e a interface que a gente tem com o mundo digital, nós temos aí uma indústria de captura da atenção cada vez mais desenvolvida e para a qual nós não estamos suficientemente equipados para lidar com ela de uma maneira que seja minimamente equilibrada, né? Esse balanço, né, entre a capacidade de manipulação da atenção, por um lado, cada vez maior, né, e as nossas características fisiológicas e psicológicas que têm uma capacidade limitada de atenção. Clarinha, falando em atenção, eu acho que se você me devolver, chamando a tua, se você me devolver o host agora, eu acho que você continua conseguindo compartilhar a tela e a gente segue. Que tem um pessoalzinho já aqui na porta esperando. Deixa eu só aproveitar e já admitir todo mundo. E deixa eu ver se eu consigo passar para você de novo. Devolvi, Guilherme. Vê se você já está como host aí. Eu estou como host e acho que você pode seguir compartilhando. Perfeito. Obrigado. E para o pessoal que chegou agora, me desculpem se eu deixei vocês aí na sala de espera por mais tempo que eu deveria, porque a minha atenção limitada estava focada aqui na apresentação, acabei esquecendo da minha necessidade de olhar como host também para quem estava na sala de espera. Então, a gente também tem essa questão que é muito presente e muito importante para a economia comportamental, que é a nossa capacidade limitada de autocontrole e toda a discussão que existe aqui, por exemplo, em termos das escolhas intertemporais, a nossa dificuldade de lidar com abrir mão de satisfações do presente, pensando numa trajetória mais equilibrada e sustentável ao longo do tempo. Outro ponto também são os diferentes modelos mentais, né, e as percepções que a gente tem, e que muitas vezes a gente acaba caindo no realismo ingênuo de achar que a gente representa o mundo de uma maneira bionívoca, ponto a ponto, e que não haveria distinções, né? Então, trazer essa percepção de que nós temos modelos mentais diferentes é muito importante também na hora de a gente repensar a política pública. Outro ponto fundamental também é a forte influência do contexto, né? O contexto, e isso é um ponto que fica muito claro quando a gente fala de arquitetura de escolha, o contexto exerce um papel muito grande também no nosso processo decisório e tem que ser considerado cada vez de uma forma mais séria por nós que trabalhamos com políticas públicas. E a tendência à conformidade social. Isso aí eu acho que também a gente está meio que colocando aqui uma série de consensos que nós temos em relação a essas influências que nos desviam do modelo da racionalidade, da racionalidade plena. E aí o ponto que a gente traz, né, basicamente é ampliar essa nossa caixa de ferramentas. Em política pública, geralmente, a gente tem aquelas ferramentas tradicionais de incentivos, né, incentivos econômicos ou desincentivos econômicos, né, quando a gente, por exemplo, pensa em uma multa, a questão da norma, né, uma regulação mais forte, e a informação de uma maneira mais, digamos assim, objetiva, a informação pela informação. Só que, de vez em quando, esses instrumentos, embora eles sejam muito potentes e funcionem em várias situações, em muitos casos eles podem ter efeitos surpreendentes, talvez contraintuitivos, né? Aquele caso que talvez a maior parte de vocês já conheça, que é de quando você, lá em Israel, existe um problema, né? O problema do atraso dos pais para buscar seus filhos, e aí, como uma boa solução do ponto de vista tradicional, né, de política pública, seria cobrar uma multa, né, colocar um desincentivo para aquele comportamento. E o que acontece com o comportamento? Surpreendentemente, a frequência do comportamento multado passa a ser maior do que quando não havia uma multa para aquele comportamento, né? Mostrando um pouco essa limitação dos instrumentos tradicionais que nós costumamos usar. Então, ao usar insights comportamentais, o que a gente pretende, né? Primeiro, melhorar a nossa capacidade de diagnóstico dos problemas e também ampliar o leque de alternativas de intervenção, seja trazendo instrumentos novos ou mesmo calibrando instrumentos já conhecidos, né? Então, um exemplo aqui desse tipo de intervenção comportamental é um caso da Costa Rica. A Juliana conhece bem, porque é um caso que o Banco Mundial trabalhou, né, Juliana?
é basicamente um problema de falta de água no município de Belém. E o que se fez foi trazer alguns insights, aqui no caso o insight de norma social, né, você comparar, né, o seu consumo com os seus vizinhos, e quem tinha um consumo maior que os vizinhos recebia na conta um bilhetinho amarelo. Já aqueles que estavam com consumo abaixo recebiam o bilhetinho azul, né, a conta em azul. E uma outra estratégia também era criar um plano de implementação, dizer o que você poderia fazer para chegar em uma meta que você poderia estabelecer de redução do consumo, né? Então, um outro ponto importante também é essa característica experimental. E aí eu já olho para a Flávia, né, que é a nossa maior especialista nesse assunto, que justamente é pensar que cada intervenção comportamental, embora ela deva estar apoiada numa hipótese, né, de por que ela deve ser tentada, mas ela tem que ser testada para ver se naquele contexto específico ela funciona, né? E eu acho legal esse exemplo da Costa Rica, porque é isso, a gente vê ali três intervenções, né, 4 grupos que iam de controle, tentando ver o que funcionaria melhor naquele contexto. Então, a ideia basicamente é essa, é procurar instrumentos que potencializem a nossa capacidade de atuação sobre os problemas que demandam políticas públicas. Nós podemos usar novos instrumentos como o nudge, por exemplo, só que essa caixa de ferramentas ela é muito maior, né? A gente hoje tem vários instrumentos que a literatura vai cada vez mais propondo novos instrumentos para tentar tornar mais específica a intervenção que a gente está falando. Então, a gente tem, por exemplo, os shows, né? Aquela que não é um cutucãozinho, mas é um empurrãozão, né? Para forçar um pouco, talvez não preservando tanto a liberdade de escolha nesse caso. A gente também tem a tradição dos boosts, que vão naquela linha do Gigerenzer de não ver a heurística como um problema, mas que você poderia, de alguma forma, potencializar a nossa capacidade deliberativa a partir de alguns instrumentos que fortalecessem essa capacidade deliberativa. Nós temos os sludges também, né, que poderiam ser vistos como um nudge do mal, mas que, por outro lado, também podem, em alguns momentos, ser aplicados de alguma forma, né? Às vezes, um certo atrito pode ajudar a gente também a não tomar decisões muito precipitadas, enfim, toda uma discussão em relação a isso. Mas, no final das contas, a gente tem uma caixa de ferramentas que é essa bagunça aí. A gente tem um monte de coisa espalhada e, muitas vezes, a gente não sabe muito bem que instrumento a gente pode usar naquele contexto que a gente está querendo trabalhar. Então, a ideia é tentar colocar um pouquinho mais de ordem nessa caixa de ferramentas, né? Às vezes simplificando um pouquinho, né, os instrumentos, mas tentando torná-los mais aplicáveis, mais facilmente manejáveis. E aí a gente tem várias metodologias internacionais aí procurando fazer isso, né? Várias lá do BIT, né, o nosso precursor de sempre, né? Desde o Mindspace, que foi um precedente interessante para a gente trabalhar simplesmente, né? O IST depois, as próprias metodologias que o Banco Mundial tem proposto, o Ideas 42, a OCDE recentemente com o toolkit do BASIC, que vai muito, que procura esmiuçar muito os instrumentos que a gente poderia usar nas várias fases, né, de um projeto comportamental, e nós, na ENAP, propondo o simplesmente, que o João vai detalhar em seguida, mas que basicamente ele vai tentar organizar um pouco esse conjunto de instrumentos que nós temos de uma maneira mais intuitiva. Talvez a gente poderia dizer que é um conjunto de heurísticas, né, para aplicar insights comportamentais em políticas públicas. E um pouco nessa linha que o Manu vai explorar também em seguida, de como é que a gente pode pensar isso junto com o design thinking. Como é que a gente insere os instrumentos da economia comportamental, das ciências comportamentais, num ciclo de projetos de inovação. Então, eu vou parar por aqui para a gente ter mais tempo de conversar e eu vou ficar muito feliz de poder interagir com vocês para a gente discutir esses e outros assuntos em seguida. Obrigado, até daqui a pouquinho. Vou pegar de onde o Claret parou, então. Para quem chegou depois e perdeu o início, eu sou João Sigora, eu trabalho no Genova, que é o nosso laboratório de inovação em governo lá da ENAP. O Claret acabou de dar um panorama de um aspecto teórico que a gente traz no livro também. O livro inicia com essa discussão um pouco mais teórica, trazendo também comparação de casos internacionais, aspectos éticos, e acho que é uma contribuição que a gente tenta trazer para também ter material sobre esse termo em língua portuguesa, que é uma grande lacuna. E agora o que eu quero fazer é dar um panorama para vocês da ferramenta em si, do simplesmente, que acho que é o coração do nosso livro. Eu também pretendia compartilhar. Não, você vai compartilhar, Diogo. Nem que você tenha que virar host por um pouquinho. Vamos ver.
Tentei agora, ele não deixou. Peraí. Você compartilha e ele me devolve. Ah, pronto. É esse o segredo, então. Fechou. Esse é o segredo. Pronto. Acho que vocês estão vendo, né? Deixa eu agora passar o host para o Guilherme. Aqui só. Guilherme. Cadê? Aqui. Perfeito. Vamos lá. Pronto, seguimos então. Vamos lá, pessoal. Vou dar uma visão geral para vocês da ferramenta e alguns elementos comportamentais que a gente decidiu destacar aí no âmbito do Simplesmente. Então, vamos começar dizendo o que é o Simplesmente, né? Acho que é uma ferramenta, a primeira coisa para ser dita. É uma maneira que a gente encontrou de organizar alguns dos elementos mais robustos aí identificados no campo da economia comportamental até o momento, em um formato que seja interativo, seja prático, passível de ser aplicado no contexto dos nossos projetos de inovação ali do Genova. Simplesmente é importante reconhecer, nasceu com o Claret, né? Assim que ele veio para a ENAP, trouxe já desde o princípio essa ideia de estabelecer essa ferramenta, e a gente foi ali aperfeiçoando no âmbito do laboratório, aplicando em projetos e refinando, e é um trabalho que ainda está em construção, mas a gente tenta destacar, então, com simplesmente esses 12 elementos, que são heurísticas, vieses, eles estão listados aqui no nome, é um acrônimo, cada letra do simplesmente representa um desses elementos. Então, a gente tem simplificação, incentivos, mensageiro, priming, lembretes e compromissos, emoção, saliência, modelos mentais, ego, normas sociais e tendência pelo padrão e escassez. E aí, como é que a gente usa as cartas, né? O que são essas cartas? Qual que é o propósito delas? O que a gente está tentando fazer com essa ferramenta? E aí eu acho que para entender isso, talvez seja útil pensar uma metáfora que a gente gosta daquele refrator oftalmológico. Quando você vai no oftalmologista, você senta na cadeira e você tem aquelas lentes ali na tua frente e o oftalmologista bota, né, a lente para você e pergunta: e aí, melhora ou piora? Tá vendo? Né? Bota outra e fala: e assim? E as lentes do Simplesmente, elas têm um pouco essa proposta, né? Tanto é que não tem hierarquia entre elas, não tem ordem de precedência entre esses elementos. O que a gente está tentando fazer é oferecer para o gestor público, especialmente, mas também acho que há outros usos possíveis para a ferramenta fora até do âmbito das políticas públicas, mas a gente está tentando oferecer uma maneira de usar essas lentes e entender se isso ajuda ou atrapalha, tanto a entender o problema que ele tem na mão, quanto a propor eventuais soluções para alguma questão comportamental que ele esteja enfrentando no momento. Então, a gente está buscando ajudá-lo a fazer uma análise sistemática que tente considerar, no mínimo, esses elementos comportamentais que são particularmente robustos. A ferramenta ela não é exaustiva, tem muito mais do que 12 elementos comportamentais identificados aí na literatura, mas foram alguns que a gente decidiu, né, destacar. E aí eu acho que tem, então, alguns pontos de atenção que eu já comentei. A gente não espera que essas cartas sejam aplicáveis em todas as situações. Então, da mesma forma que quando o oftalmologista coloca uma ou outra lente, pode ser que elas não melhorem a tua visão. Isso também pode acontecer. Não necessariamente cada elemento vai gerar insight ou vai gerar ideias de solução. Essa lista não é exaustiva e a gente não tem precedência entre os elementos. E aí, alguns disclaimers, assim, primeiro, né, eu já comentei com vocês, a gente está tentando suprir uma lacuna de materiais em língua portuguesa sobre o tema. Essa ferramenta ela foi pensada muito para o uso prático no contexto de oficinas de projetos de inovação. Então, ela não é um jogo completo ainda, ela depende de um facilitador, né? O Manu vai contar um pouco para vocês, mas a gente usa isso também tendo alguém que consegue aplicar e apoiar os participantes. Mas a gente está falando de um trabalho em construção, né, que a gente decidiu publicar em caráter de protótipo, justamente para tentar ajudar a suprir essa lacuna de materiais em português. E a ideia é que a gente faça uma evolução da ferramenta agora, com uma gamificação. Tem até um designer de jogos trabalhando com a gente, chamado André Parreira, está com a previsão de entregar a ferramenta até o final do ano. Vamos ver se a gente consegue aí avançar para um uso também um pouco mais autônomo, independente da figura do facilitador nas oficinas. E aí, então, a gente mostrei para vocês os 12 elementos e como é que funciona nesse baralho de cartas, né? A gente tem 4 tipos de cartas.
Então, você pega o elemento lá, simplificação, você vai ter a carta vermelha, amarela, azul e verde. Né? A carta de referência, que é a vermelhinha, ela traz os principais conceitos, ela explica o que é aquele elemento comportamental. A carta de insights, ela traz algumas reflexões, perguntas para ampliar sua compreensão do problema, né? Para você entender se você tem um problema comportamental ali que pode envolver aquele elemento. Aí você tem exemplos que trazem casos concretos e aplicações que é semelhante, mas aí é numa linha mais abstrata, de estratégias gerais. Enquanto os exemplos trazem casos específicos de uso, as aplicações trazem algumas reflexões, provocações que podem ajudar o nosso gestor ou quem está usando a ferramenta a propor soluções. Então, não vou ter tempo, acho que, para falar de todos os elementos, mas tem dois. Vou tratar do primeiro do simples e o primeiro do mente com vocês, simplificação e modelos mentais, que eu acho que vale para ajudar a entender como que a ferramenta está organizada. Então, acho que não é à toa, né? Não tem precedência entre os elementos, mas não é à toa que simplificação primeiro é muito conveniente, porque acho que é um princípio muito basilar, né, da economia comportamental, o make it easy, né? Se você quer que as pessoas façam algo, torne isso fácil. E aí a gente está falando, né, dessa provocação para remoção de barreiras desnecessárias, que a gente chama de custos de fricção. Às vezes essas barreiras, por mais insignificantes que elas pareçam para a gente, elas geram um impacto no resultado final. Às vezes um mero clique a mais que o usuário tem que dar numa página da internet, por exemplo. E aí, no contexto de laboratórios de inovação, a gente tem exemplos abundantes sobre isso. Até o pessoal de São Paulo conta de um trabalho que eles fizeram com um portal da prefeitura, e eles perceberam que o usuário às vezes não sabia nem que existia a função de scroll down, né, de abaixar. Então, no contexto deles ali, era importante que o site fosse simples a ponto de não ter nem que mexer uma barrinha. E acho que é um ponto de atenção muito importante para a gente que está na administração pública, né, porque a gente tem essa tendência de controle, de centralização, de querer ter todas as informações e às vezes a gente acaba gerando procedimentos, regras que são excessivos. E aí eu acho que vale um super ponto de atenção, e o exemplo que eu trouxe, que está no livro, é para ilustrar isso, porque nem sempre a gente está falando só daquele estereótipo nosso de burocracia. Às vezes, ações muito bem intencionadas podem acabar por gerar desenhos super complexos de programas, de políticas públicas. E o exemplo que a gente traz no livro, é um exemplo que eu gosto muito, é do Opportunity New York City, que foi um programa de piloto de transferência de renda, semelhante ali ao nosso Bolsa Família, que a Prefeitura de Nova York, a administração do Bloomberg ali na época, implementou em parceria com o terceiro setor entre 2007 e 2010. E enquanto o Bolsa Família tem condicionalidades relativamente simples na área de educação e saúde, o programa de transferência condicionada de renda deles tinha 22 condicionalidades, que eles chamavam de incentivos, aquela coisa meio americana, né? Rewards, assim, era com pontos. E aí você ia juntando, né? Só que aí, assim, incluía, você ganhava pontos, condicionalidades, tinha que ter visita ao dentista, visita na reunião de pais, visita mensal à biblioteca pública, visita ao médico, nota alta na escola, tem que participar de programas de capacitação, tem que também buscar emprego, além de participar da capacitação, enfim, uma doideira. E aí, quando você olha os relatórios, né, de avaliação de impacto desse programa, essa é uma das principais recomendações, porque eles viram que os usuários estavam focando naquelas condicionalidades que eram mais fáceis de atender, mesmo que às vezes eles até conseguiriam ou tinham, mas não queriam correr atrás, então eles iam atrás do que era mais fácil, ou até redirecionavam, buscavam outros programas governamentais existentes, dada essa complexidade toda. Então, é um exemplo aí de simplificação que às vezes não é tão óbvio, né? Tentando ajudar, a gente pensa, pô, vamos valorizar tudo que a gente acha que pode ajudar essa família. E nesse contexto, isso não é necessariamente o que entrega o melhor resultado. Então, quando você pega esse elemento de simplificação, aqui está o exemplo das cartinhas que a gente tem no Simplesmente, de referências, insights, exemplos e aplicações. E aí, o último elemento comportamental que eu queria trazer para vocês, e a gente pode conversar sobre outros depois do nosso debate, são os modelos mentais. Quando a gente está falando de modelo mental, a gente está falando de uma série de visões de mundo, narrativas causais, conceitos, identidades, estereótipos, que formam, né, esses construtos de pensamento que medeiam a nossa relação com o mundo, né, assim, por meio desses modelos que a gente apreende o que está ao nosso redor. E acho que eles ajudam a explicar por que as pessoas agem como elas agem,
mas a forma como as pessoas agem também reforçam alguns modelos mentais. E aí tem alguns exemplos, pontos que a gente traz no livro, porque às vezes esses modelos mentais eles operam de uma forma inconsciente, né? Então no livro a gente fala do racial profiling, fala do mansplaining, né? Racial profiling é aquela tendência, né, do sistema de polícia de acabar focando em suspeitos, né, com base em generalizações de raça, né? E o mansplaining quando você fala de forma condescendente com uma mulher. Quem pratica esses atos, muitas vezes não está consciente de que está praticando, mas isso não deixa de ser um modelo mental que às vezes é racista ou sexista, né? Então isso medeia essa relação dessas pessoas com o mundo. E às vezes a gente pode ter intervenções simples e baratas que rendem resultados com base, né, numa tentativa de mudança de modelo mental. E aí tem um exemplo até do pessoal do Peru, e acho que foi um trabalho que eles desenvolveram até em parceria com o pessoal do Embed, também ali do Banco Mundial, o Expande tu Mente. Foi um programa implementado pelo Ministério da Educação do Peru, eles têm um laboratório ali chamado Biledu Lab, referência na área. Implementaram um programa piloto em 2015, com estudantes da 7ª e 8ª série. É uma avaliação bem robusta, assim, envolvendo 50 mil estudantes, e a intervenção que eles fizeram foi muito simples. Eles pegaram aqueles conceitos do livro da Carol Dweck, né, do mindset do crescimento, ela fala do mindset fixo e o mindset do crescimento, e basicamente tentaram trazer para os alunos uma discussão de 90 minutos, né, comparando o cérebro a um músculo e dizendo, você sabia que você pode exercitar o seu cérebro? Você pode desenvolver a sua inteligência? E a partir dessa discussão, aí depois os estudantes tiveram um cartaz, né, que ficou afixado na sala durante vários meses, também aí está o elemento dos lembretes, né, dessa discussão, e a gente vê um resultado estatisticamente significativo, né, aumentaram as notas de matemática a um custo de 20 centavos por aluno. E quando eles olharam, você olha lá no relatório, o aumento de escolaridade foi comparável a 4 meses de escolaridade a mais, com base numa intervenção pontual e simples. E esses efeitos perduraram aí por mais de 14 meses, então também mostrando uma sustentabilidade aí da intervenção. E aí as cartinhas desse elemento dos modelos mentais. E aí o livro está bem bonito, aqui eu trouxe só algumas imagens para vocês verem, mas a gente tem então o capítulo 3 que foca no simplesmente e traz cada um dos elementos, explica um pouquinho, traz algumas referências da literatura, e cada elemento tem questões aí para compreender o problema, né? Então, quando você está tentando identificar se você está lidando com um problema comportamental, as questões podem ajudá-lo nisso, e para solucionar o problema, alguns pontos que podem aí apoiar o desenvolvimento de solução. E aí a gente segue, então, para a apresentação do Manu, para ele contar um pouco como que a gente vem usando o simplesmente aí no contexto dos projetos de inovação do Genova. Legal. Pessoal, nesse ínter, enquanto o João falava, obrigado, João, eu já descobri como efetivamente fazer com que qualquer um possa compartilhar a tela, então o Manuel pode fazer isso. Só antes, João, só para não perder o ponto, acho que a Cláudia no chat fez uma pergunta aqui, acho que pensando no exemplo que você citou do programa de Nova York, que era um exemplo que eu não conhecia, aliás, bem interessante. Que aí ela pergunta se você acha que os rewards do programa eram negativos, quer dizer, se é negativo ter rewards no programa, essa estrutura de pontos. Não são negativos por si, né? Acho que a ideia do que a avaliação de impacto apontou foi que o problema não é só os rewards, é a complexidade do programa, é a quantidade de diferentes comportamentos que são esperados da família e valorizados. E aí a gente tem outro elemento que a gente traz também, simplesmente, que é a escassez, né? E tem aquele livro que é ótimo, Scarcity, né, do Shafir, principalmente quando você está numa situação de pobreza, você tem uma banda mental às vezes muito limitada, né? E quando você coloca ali toda aquela série de comportamentos esperados daquela família no momento que ela ainda está, né, numa situação de vulnerabilidade, você acaba complicando ali. Então, talvez um programa mais simples, com menos condicionalidades, nos moldes até do nosso Bolsa Família, poderia ser muito mais efetivo, né?
Foi esse. Tanto o programa ele teve 2 ciclos, e aí teve uma primeira rodada de avaliação, na segunda eles já diminuíram, 22 foi na primeira rodada, ainda assim eram mais de 10, mas já melhorou. Mas mesmo a avaliação final apontou que essa era uma questão a ser considerada. Perfeito, obrigado. Manuel? Tudo bem, pessoal? Obrigado, Guilherme, Juliana, Flávia, é um prazer estar aqui com vocês. Como já foi apresentado, mas como a gente teve algumas pessoas que entraram no meio do caminho, eu vou me reapresentar rapidamente. Eu sou Manuel, sou servidor público federal, trabalhei no Genova com o João e com o Claré durante alguns anos. Atualmente sou professor do INSPER e sou coautor também da publicação que a gente está apresentando. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês para eu falar do último pedaço do livro, né? A gente está fazendo essa apresentação exatamente na ordem em que a gente escreveu. E essa última parte do livro, a proposta era exatamente tentar fazer um diálogo de todos esses conhecimentos das ciências comportamentais, que de alguma forma estão em voga e fazem parte do toolkit de qualquer gestor que queira ser inovador, né, que queira enfrentar os problemas com base em como as coisas acontecem de fato. Como é que a gente integra isso com o debate todo de inovação em governo e de uso do design thinking que o Genova já fazia, né, que o Genova já promovia. Então, eu faço um pouco esse preâmbulo para dizer que o livro ele é um livro que ele é produzido não no abstrato, mas no concreto, né? Ele é produzido por servidores públicos brasileiros, de Brasília, que trabalham em Brasília, que trabalham no governo federal, a partir das nossas experiências, com todos os vieses que isso implica, para o bem e para o mal, né? Acho que a gente conhece melhor o setor público federal do que muita gente, mas com certeza conhecemos pior o setor público municipal e estadual do que muita gente. E outras áreas do conhecimento. Então, ele é um conhecimento produzido a partir desse lugar e a partir de uma história do próprio Genova, né? O Genova ele existe, eu estou sempre me esquecendo se há 4 ou 5 anos, acho que são 4 anos, e ele vem produzindo uma série de documentos ao longo desse tempo, um pouco na linha de consolidar as coisas que a gente discute dentro do laboratório, para conseguir colocar esse conhecimento disponível para outras pessoas que estão pensando em inovação no setor público. E esse livro em si, ele é parte de uma coleção, que é a coleção Inovação na Prática, que eu convido todos vocês a conhecer. Ele tem outras 4 publicações além dessas, estão todas disponíveis ali no site do Genova, e essa é então o mais novo volume da coleção, discutindo um aspecto que não estava entrando nas outras, mas que de alguma forma dialoga com elas. Então, a gente no Genova a gente usa, né, a gente busca usar a abordagem do design thinking para encarar os problemas a partir de um olhar cauteloso em relação às soluções, né? A gente não pretende abordar um problema e imediatamente pular para pensar em soluções, em formas de resolver esse problema, mas a gente pretende nos dar tempo para olhar uma segunda vez, tentar entender esse problema sob o ponto de vista do usuário, sobre outros pontos de vista de outros servidores, de outros atores que estão compondo o contexto em que esse problema acontece. E então a gente usa essa abordagem e a gente, na nossa prática, entende que os insights comportamentais eles cabem bem, eles funcionam bem em 2 momentos específicos desse processo do duplo diamante, que eu imagino que vocês já tenham ouvido falar, mas que de forma muito resumida é um processo que combina momentos divergentes, ou seja, de exploração, de tentativa ou de compreender melhor a realidade ou de gerar soluções novas, com momentos de convergência, que são momentos de fazer escolhas, né? Momentos de tomar decisões em relação a qual problema você vai atacar ou em relação a qual solução você vai implementar. E dentro
dessa dinâmica, né, dessa abordagem, a gente entende que é mais claro para a gente, nesse momento, usar os insights nos momentos divergentes, nos momentos em que a gente está ou tentando entender melhor o problema ou que a gente está tentando pensar soluções novas para um problema que a gente entendeu melhor ou que a gente já conhecia ou que a gente passou a explorar a partir dessa dinâmica. Então, a minha apresentação vai ser baseada nesses dois momentos. Como é que a gente usa o simplesmente quando a gente está tentando entender um problema e como é que a gente usa simplesmente, ou como é que a gente propõe usar simplesmente quando a gente está tentando pensar numa solução ou desenvolver uma solução. Então, pensando na primeira parte, né, entendendo o problema. Qual que é a lógica? A lógica é que um problema mal formulado, ele leva a soluções necessariamente ruins. Se você não sabe qual é o seu problema, ou se você acha que o seu problema é um e, na verdade, o seu problema é outro, você vai criar uma solução necessariamente errada, né? Talvez ela seja certa para o problema que você está vendo, mas não vai ser certa, ou dificilmente vai ser certa para o problema real. Então, a gente propõe usar o simplesmente para tentar entender melhor um problema. Então, se a gente pega um tema, não um problema, mas um tema, uma coisa um pouco genérica, poderia ser qualquer um, mas para efeito do nosso exemplo aqui, eu vou pegar o tema da baixa cobertura vacinal. Eu poderia olhar e aplicar as lentes do simplesmente para entender melhor esse problema, né? Ou qual é o problema que está por trás desse indicador de baixa cobertura vacinal. E se eu usar a lente das normas sociais para entender esse problema, a partir do checklist ali do simplesmente, eu posso chegar à conclusão, por exemplo, depois de fazer entrevistas, depois de ir a campo, depois de entender os usuários, o que eles estão sentindo, e de fazer essa pergunta, né? Será que existe algum aspecto da baixa cobertura vacinal que é influenciado por normas sociais? Ou seja, é isso que a gente imagina que as pessoas vão fazer. Elas vão pegar a carta normas sociais e vão falar assim, será que tem algum aspecto desse meu problema que é influenciado por isso? E talvez fazendo isso, eles possam chegar, os aplicadores possam chegar a essa conclusão, a esse insight, né? Pais e mães não sentem nenhum constrangimento em afirmar aos amigos que eles não vacinam os filhos. Ou seja, isso não é uma norma social. Vacinar os filhos não faz parte do que é esperado dos pais naquele contexto específico, né? Pronto. Aqui a gente tem um problema, que ele tem um lado comportamental, que nos ajudou a entender melhor o contexto em que esse problema acontece. E a ideia é fazer isso com todas as letras. Então, se a gente passar cada uma das letras do simplesmente e aplicar essa lente. Então, aplicar a lente da simplificação, aplicar a lente dos incentivos, aplicar a lente do mensageiro. E para cada uma delas, a gente poderia ter ou não um insight referente a como a gente entende aquele problema, né? A gente poderia ver que, por exemplo, na letra da emoção, a dor de ver o filho chorando por causa da injeção é muito forte. Então, as crianças e os adultos têm medo da injeção e isso gera um sentimento de aversão àquele processo de tomar a vacina, né? Como é que a gente poderia, então, resolver esse problema? Isso é o futuro, mas isso nos ajuda a entender melhor a questão da segurança, como é que isso está afetando o nosso problema da baixa cobertura vacinal. Isso vai nos levar, no caso das normas sociais, pode nos levar a um desafio de design. O que é um desafio de design? É um problema que vale a pena ser solucionado, um problema real, né? Um problema que a gente pode formular ele em termos de alguma coisa que a gente quer resolver. No caso aqui, como podemos facilitar a vida dos pais que desejam vacinar seus filhos? No caso de alguma forma, se a gente tivesse olhado para isso do ponto de vista da complexidade ou da dificuldade de você convencer a criança a ir quando você está querendo levar ela fala, não quero ir de jeito nenhum. Como é que a gente pode facilitar a vida dos pais que desejam vacinar seus filhos? Seria o nosso desafio de design. E daí, a partir desse desafio de design, a gente vai pensar soluções, sendo esse o nosso problema. E a gente, naturalmente, na hora de pensar soluções, a gente não vai pensar em soluções que levam em conta o modelo do agente racional, né? A gente não vai mandar um livro para cada pai falando de todos os possíveis problemas que podem ocorrer se ele não vacinar os filhos e de como a relação custo-benefício entre o dia que ele vai perder para levar para vacinar um filho versus a renda que o filho vai ter se ele não tiver nenhuma doença daqui a 30 anos e esperar que ele consiga fazer esse desconto intertemporal e decidir vacinar o filho racionalmente, porque por A mais B isso é a melhor decisão a tomar. A gente vai também construir soluções que são comportamentalmente informadas, e daí as cartas
verde e azul, dos exemplos das aplicações, elas podem ajudar nesse processo de ideação, né? Nesse processo de criar soluções que são adequadas para o contexto, para um problema relacionado a normas sociais ou para um problema relacionado à simplificação ou à emoção ou qualquer um desses aspectos simplesmente que a gente mencionou. Então, a gente precisa construir soluções com base em como as pessoas realmente decidem. E daí, evidentemente, vocês estão caracterizados de saber os tipos de soluções que a gente pode criar e muitas outras, né? Isso são apenas exemplos, mas, por exemplo, poderíamos pensar num lembrete, poderíamos pensar numa mensagem de aprovação social, poderíamos pensar numa caderneta de vacinação mais simples, enfim, toda uma gama de soluções baseadas não a priori, né, mas num desafio de design bem construído. Então, é um pouco isso que eu queria falar. Isso aqui é uma foto de uma oficina, do pessoal fazendo aquela tabela, né? A gente usa quase como um checklist mesmo, o pessoal construindo e tendo ideias em torno de cada uma das letras do Simplesmente. Não dá para fazer esse tipo de aglomeração pessoalmente hoje em dia, então dá para jogar no Miro isso aí, tentar fazer no Miro, e se der certo o nosso aplicativo, vai dar para usar o aplicativo também para fazer isso, né? Se a gente conseguindo colocar ele de pé. E é isso. Quem tiver interesse em baixar o livro e conhecer um pouco mais, a gente criou essa página do Simplesmente, né? Que tem não só o livro, mas também tem as cartas para baixar e para imprimir, ou para imprimir numa gráfica, ou para imprimir em casa. E a gente está com essa expectativa de ter um aplicativo que rode isso, que faça a aplicação disso um pouco mais simples. Esse aqui é um exemplo, um print screen de como é que está o site, né? Tem aqui Explore. E é isso aí, gente. Obrigado. Tá no mudo, Guilherme. Não, muito bacana a metodologia, quer dizer, enfim, eu conhecia, obviamente já tinha visto o livro, visto as cartas, mas a contextualização que vocês dão é muito legal. Acho que, enfim, é interessante a solução, e acho que é interessante o como vocês enquadram ela e entendem o papel dela. Acho que alguém me colocou aqui no chat que a analogia das lentes é muito boa, e eu concordo com esse comentário, porque acho que tão importante quanto ter a ferramenta é saber aonde ela se aplica e saber como o que ela faz e o que ela deixa de fazer. Então, vamos começar uma sessãozinha de perguntas. Assim, acho que cada um de nós tem várias. Eu queria começar com uma do Arthur, que infelizmente não foi um dos que organizou o Meetup, mas infelizmente não pode estar aqui, mas ele pediu para a gente fazer essa, e eu farei, que é um pouco que é o seguinte: o Simplesmente ele vem depois, e vocês mostraram bem isso, meio que, como diria Newton, subindo nos ombros de gigantes ali, enfim, de metodologia, de ferramentas e frames como Mindspace, Whist, entre outros. E aí a pergunta que ele faz é: legal, como que, dentro do processo de criação de vocês, de criação do Simplesmente, como que vocês viram que tinha espaço para uma ferramenta brasileira, e o que você dado que vocês vieram depois, onde que vocês evoluíram, digamos, naquela ferramenta original? Quer dizer, onde que entrou o molho de vocês na ferramenta? Não, legal. Pena que o Arthur não está aqui para conversar com a gente, né, de forma mais interativa, mas eu acho que eu podia começar respondendo, depois o João e o Manu me ajudam aí. Um pouco assim, aproveitando para falar um pouquinho da origem do Simplesmente, né? Foi mais ou menos em 2016 para 2017, eu estava trabalhando um pouco já com esse tema das ciências comportamentais, estruturando um curso lá para a ENAP. E aí surgiu uma coisa que eu acho que é legal reconhecer, né, o papel do Genova desde esse início, porque o Genova tem lançado algumas
chamadas de inovação para projetos de pesquisa e desenvolvimento de protótipos. E aí, quando eu vi a chamada de inovação, não tinha ainda uma entrada específica para ciências comportamentais. Mas é claro que eu já estava em contato com essas metodologias, né, tentando me manter a par do que o pessoal do BIT estava produzindo. Nos Estados Unidos também algumas agências trabalhando nessa ideia de toolkits. E eu comecei a trabalhar tentando pensar de que forma esses ensaios poderiam ser colocados de uma maneira mais amigável, né? Um pouco mais de uma forma que a gente pudesse aplicar. E aí, eu acho que teve acho que alguns momentos nessa trajetória, uma foi essa, né, de tentar fazer essa apropriação para o Brasil, né, tentar, de uma certa forma, traduzir e adaptar, juntando alguns elementos, né. Tem um livro interessante, The Runaway Species, que fala um pouco do processo de inovação. É claro que a gente sempre faz só 3 coisas quando inova, né? Ou você bend, break and blend. Ou você torce, ou você mistura, ou você quebra e junta de outra forma, né? Então, é um pouco isso. Pegando um pouco dessas metodologias, eu acabei chegando ao simplesmente e vendo que, fazendo um pouco essa interação que o João estava comentando, né? O que ficou de fora que eu acho que seria muito importante, deveria estar na ferramenta, né? O do escassez, por exemplo, foi uma entrada posterior. A primeira vez que eu tinha feito, era enquadramento, mas eu achei que o enquadramento eu podia deixar lá quando eu falava, por exemplo, de incentivos de aversão à perda, enfim. Aí puxei uma perninha para falar disso lá, né? Então, é um pouco assim, como o João falou, acho que o Malu também, né? É uma ferramenta que ainda está numa fase de testagem, de ajustes, né? Mas eu acho que o grande molho mesmo, né, tem a ver com essa forma de aplicação, de pensar essa junção com o design, pensar como é que a gente pode usar nesse momento do diagnóstico, no momento da geração de soluções. E aí eu acho que é uma coisa que vem sendo desenvolvida junto por vários lugares, né? Eu me lembro que eu tive uma conversa com o pessoal lá do Joint Research Center, lá em Bruxelas, na União Europeia, e isso talvez em 2018, e eles estavam também trabalhando nessa linha de aproximar o design com os ensaios comportamentais. O próprio Ideas 42 vem trabalhando nisso já há um tempo também. Enfim, eu acho que talvez o tempero que a gente tenha colocado aí, isso, é tentar trazer para uma aplicação mais concreta, um pouco nessa linha que o Manu apresentou, de como é que a gente tem trabalhado isso em projetos de inovação. Deixa eu deixar o pessoal falar um pouquinho também. Não, acho que é isso. Interessante só comentar que acho que ele simplesmente foi muito refinado a partir de necessidades reais nossas ali no contexto do laboratório, né? Tanto é que hoje, agora que a gente passa para um contexto online e estamos buscando também outras formas de uso simplesmente, acho que tem outros mecanismos ali que a gente precisa acoplar a ferramenta para aperfeiçoá-la, né? Então foi muito assim, essa dificuldade de você ter material em língua portuguesa para trabalhar com os servidores públicos, conseguir transmitir esse conhecimento de uma forma simples e mastigada e prática, né? Para você aplicar no contexto de oficinas ali em que a gente está trabalhando, muitas vezes o entendimento do problema ou ideação, né? E são os 2 momentos chaves ali para o uso da ferramenta. Então, acho que esse é um valor agregado, né? Como o Claret já colocou, em relação a outras, ao próprio Mindspace, né? Essa praticidade de você conseguir usar de uma forma interativa em processos de grupo. Né? Legal. Tem só mais uma que aí eu me calarei, mas deixo para os outros, mas enfim, já tendo rodado uns tantos workshops e umas tantas aplicações, quer dizer, qual de produto final, quer dizer, tendo passado pelo processo usando a ferramenta, qual que é a aplicação que vocês acharam mais legal ou criativa ou relevante? Enfim, aquela que dá orgulho de, puxa. Tem até um case que a gente traz no livro, mas até antes de eu comentar ele, deixa eu fazer um disclaimer, que eu acho que tem
no setor público brasileiro, a gente ainda tem um desafio imenso em conseguir fazer avaliação de políticas públicas e programas de uma forma robusta, da forma como é feita, né, em desenho de pesquisa experimental e como é tão característico dessa área comportamental. Então, assim, de imediato, deixa eu reconhecer que a gente não tem ainda, né, nenhuma... É o nosso sonho conseguir ainda fazer alguma coisa com base em um estudo randomizado controlado, conseguir ter o tratamento, controle. Talvez agora, com o projeto que a gente tem com a Receita, talvez em algum momento a gente consiga caminhar nesse sentido. O Clare pode contar. Mas acho que é legal destacar, a gente até não trouxe na nossa apresentação, mas o último capítulo do livro, ele é um caso prático, é um projeto que a gente fez com a ANEEL, até estava vendo o Gustavo da ANEEL aqui, que foi o primeiro que a gente usou muito simplesmente no contexto de oficina, tratando de questões isoladas. E o projeto da ANEEL foi o primeiro que a gente fez o ciclo completo, né, de entendimento do problema e ideação. É um projeto que estava focado em como é que a gente trabalha as bandeiras tarifárias na conta de luz dos brasileiros. A gente tem um sistema que é bastante aí complexo, tem a bandeira vermelha, azul, amarela e verde, né, a analogia do semáforo. E a gente fez uma pesquisa com os usuários para entender como eles estavam vendo aquilo, né? E percebemos que o sistema todo ele foi desenhado com base nos pressupostos da racionalidade, né? Ou seja, qual que era a lógica? Porque as bandeiras não são nenhum incentivo, porque as bandeiras elas refletem a condição do sistema, né? Você recebeu uma bandeira vermelha é porque está indicando que os reservatórios estão baixos naquele momento. Não tem nada que você possa fazer que você vira uma bandeira vermelha na conta de luz, verde na conta de luz do próximo mês, né? Então, o pressuposto era assim, totalmente agente racional. Olha, estamos dando informação para o usuário e, se ele quiser, ele vai ajustar o comportamento dele, né? É isso que é o pressuposto e que o pessoal da agência trazia para a gente. E aí a gente foi a campo trabalhar isso, vamos tentar entender como é que esse problema está se dobrando. Aí o que a gente vê? Coisas que até estavam fora do radar da gente. Confusão com outras, porque a ANEEL tinha também, tem a regulamentação, tem a tarifa branca, né, que é aquela tarifa fora do horário comercial, aí achavam que tinha bandeira branca, para a zona rural tinha tarifa azul, né, a própria analogia das cores era usada em vários outros, né, pontos. Se via que um sistema que foi pensado, né, muitas vezes em gerar engajamento, motivar as pessoas, né, você vê que a sensação era completamente oposta, era assim, resignação completa. Não tem nada que eu possa fazer para mudar isso. Então, assim, um valor baixo, insignificante. Então, a gente trabalhou em produzir um diagnóstico do problema, com base nos elementos do simplesmente. E aí foi um caso interessante, porque acho que os 12 elementos foram aplicáveis, a gente tirou insights bons dos 12. E aí trabalhamos no desenvolvimento de uma solução com 3 frentes. Aí a gente pensou, primeiro, soluções do ponto sistêmicas, porque estava claro que o sistema tinha deficiências estruturais, mas a gente sabia que são muito mais complexas de serem alteradas, então a gente falou, não vamos deixar de atacar essa questão. Trabalhamos o ponto de vista do mecanismo, trabalhamos no nível da conta de luz, né? Como é que a gente consegue, mesmo o mecanismo sendo mantido, comunicar para o usuário, né? essa informação de uma forma mais clara, e prototipamos uma nova conta. E trabalhamos também no nível de uma campanha de comunicação, né? Aí criamos até um mascote, o Poupa-Lume, que era o vagalume com a bundinha da luz, aí mudava a cor, enfim, toda uma estratégia assim. A agência estava buscando ainda recursos para conseguir fazer uma implementação e um teste. A gente, no G9, a gente costuma ir até o protótipo, a partir daí a implementação acaba dependendo muito das condições ali locais, né, do órgão. Acho que a gente tem uma frente aí de trabalho, não é trivial, né, porque você está tratando de distribuidoras, todos os estados, tem todo um processo, mas é uma discussão que está sendo amadurecida no âmbito da agência no momento, e foi um caso que a gente achou bacana trazer ali para o livro. Cláudia, você quer comentar rapidinho do projeto com a Receita, que está em andamento no momento? Acho que a gente você explorou bem o caso da ANEEL, né? Eu vi que o pessoal também está aí, o Gustavo esteve diretamente ligado, né? Tem outras pessoas aqui da ANEEL, não sei se o Gustavo quer fazer algum comentário também, que estava desde o início do processo. Agora, assim, acho que da Receita o que é interessante destacar é que a gente consiga avançar para a elaboração de protótipos, e pela natureza do trabalho da Receita, a gente pode conseguir ter dados mesmo, né? A gente consegue aleatorizar um número relativamente grande de contribuintes,
mandar, a intervenção que a gente vai fazer é uma carta diferente, utilizando alguns insights que a gente foi discutindo com eles, e talvez a gente consiga ter, pela primeira vez, resultados experimentais de uma intervenção usando a ferramenta simplesmente. Então, aguardamos ansiosamente os resultados para ver como é que foi isso, né? Está pensando está no momento agora de pré-teste mesmo, né, dos protótipos, e depois ver como é que a gente pode testar em maior escala para isso virar ou não virar depois, quando a gente pensar em termos de uma mudança na forma da Receita fazer a comunicação em maior escala. Então, ainda é um suspense para a gente, não teria muito mais para falar ainda não, só a nossa expectativa, já querendo ver os resultados aí que vão vir. Dedos cruzados. Legal. Sou eu? Posso ir? Pessoal, primeiro, boa noite aí. Eu não falei ainda com vocês. Obrigada por terem aceitado estar aqui com a gente. Ficamos realmente muito felizes. Já estamos usando aí o livro como referência para várias turmas. Então, ficou muito legal, didático mesmo. Na próxima vez que vocês falarem, eu acho que é legal vocês falarem um pouquinho do Genova. O que é o Genova? Porque eu acho que é um trabalho tão lindo que tem muita gente aqui que não é do setor público. A gente está tão acostumada, né, que eu acho que vale contar um pouco tudo que vocês fazem lá, né? E aí, são duas perguntas, eu que acompanhei um pouco a luta aí, principalmente do Clarelli, desde 2017 e tudo mais. Uma das nossas perguntas é: quais são as barreiras, quais vocês acham que são as principais barreiras de adoção dos insights comportamentais nas políticas públicas? Ou seja, o que está tão difícil entrar nos ministérios, nas secretarias? Qual que vocês acham aí que é a principal barreira? Né? E quando chegam os projetos para vocês, se vem dizendo que quer que seja economia comportamental ou ciências comportamentais, ou chega o problema e pede para vocês, tipo, gente, ajuda a gente a solucionar. Agora já vem um pouco mais fechado ou ainda vem amplo, tipo, usem todo o conhecimento que vocês tiverem aí para resolver? Então, primeiro são as principais barreiras, por que a gente não, né, cresceu ainda mais aí em todos os nossos ministérios, federal, municipal e tudo mais, e como que chega para vocês quando tem que fazer um projeto lá no Genova? Posso pegar daqui? Acho que difícil saber, Flávia, quais são as barreiras efetivamente para isso estar um pouco mais difundido dentro do governo, porque acho que elas são muitas, né? E a gente tem... É difícil... Quando chega... Eu estou falando ainda com um pouco do chapéu do Genova, né? Que eu ainda me sinto parte do time, mas o time que chega para conversar com a gente dentro do laboratório de inovação, né? Que é o Genova, que é um laboratório de inovação no setor público e que fica localizado dentro da ENAP, né? Dentro da Escola de Administração Pública, em geral já é um pessoal que está mais propenso, está com algum tipo de patrocínio interno para promover mudanças. Então, a gente tem um viés de seleção, digamos assim, de quem trabalha com o laboratório, que ele é muito relevante, né? O pessoal consegue uma agenda lá, porque tem um monte de gente que fica tentando, né, emplacar um projeto e a Receita Federal consegue, né? A ANEEL consegue, mas não dá para dizer que é simples ou que o Genova tem uma equipe que dá conta de todo mundo que quer fazer projeto de inovação, né? Então, em geral, essas equipes já tem um estofo em termos de patrocínio interno, em termos de capacidade de entender os problemas que é diferenciado. Mas eu acho que, se fosse para dar uma resposta assim, tentativa na lata, eu acho que a maior barreira é a falta de uma cultura ágil no setor público. Não ágil no sentido de o setor público é moroso, mas ágil no sentido de testes rápidos, tentativa e erro, experimentação. Então, se você não tem espaço para testar soluções e ver se elas funcionam ou não, você precisa ser muito certo do que você vai propor, né? E se você tem que ser muito certo, a tendência é você ser mais conservador. Você não pode, você pensa um programa de renda básica, né? Você vai propor para o Brasil inteiro um programa de uma vez. Não dá para você tirar da cartola uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. Você tem que ir com o que está seguro, então você não pode testar, né? Você não pode fazer, e daí você... Então, eu acho que os insights comportamentais, eles entram dentro das barreiras para a inovação como um todo, de uma cultura avessa ao risco, de uma cultura avessa à experimentação, etc.
Eu diria isso. Isso eu acho que talvez os meninos possam aprofundar um pouco mais, mas eu diria que o pessoal não chega nem com um problema, nem com um problema e nem com uma proposta de usar insights comportamentais. Eles chegam com uma solução pronta já no Genova. Tipo, ó, é isso aqui que é para fazer. A gente veio aqui só para vocês implementarem. Só dá o aval, só dá o carimbo, certificação. Só dá o carimbo. Ajuda a gente a dizer que é para fazer isso aqui. Mas se eu puder complementar, essa é uma pergunta que eu gosto muito e foi até uma pergunta que a gente fez para o Daniele quando ele participou da Semana de Inovação em novembro, agora, ano passado. Né? Qual que ele achava que era a principal barreira para isso se tornar mais usado em governos ao redor do mundo. Ele falou, olha, a minha experiência é porque as pessoas não gostam de admitir que elas não sabem. E eu concordo 100%. Eu acho que isso é muito claro no governo, né? E a economia comportamental é um pressuposto muito forte, né? De que, cara, tem que experimentar. A gente não sabe se isso vai funcionar ou não, né? Por isso tem esse caráter tão importante de avaliação. E mesmo assim, uma iniciativa que funcionou em um local, né? A gente tem a questão da validade externa, a gente não sabe se isso é aplicável, né, no contexto brasileiro. Quando a gente está tratando com elementos comportamentais, às vezes são coisas muito sutis, e é isso que o Manu colocou, né? Geralmente, principalmente aqui na cultura brasileira, mas não é só aqui, né? A gente vai direto para a solução e geralmente, e acho que esse é o principal valor, talvez, e aí entrando na pergunta da Flávia, né, sobre o que é o Genova, talvez um pouco o principal valor da metodologia que a gente traz, né, para o setor público, muito baseada aí na abordagem do design, é esse passo para trás, né, e falar, vamos entender esse problema com que a gente está lidando, para daí sim a gente ir para pensar em soluções, né? Então segura aí, eu sei que essa ideia você acha que ela é genial, né? Mas vamos, antes de você começar a desenvolver esse aplicativo que você quer que a gente ajude você a desenhar, vamos entender se é um aplicativo mesmo que o usuário precisa, né? Então, assim, só para comentar rapidamente, o Genova está dentro da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, e tem duas frentes principais de atuação. Uma que é prospecção e disseminação, então é entender o que está acontecendo no mundo da inovação ao redor do mundo e trazer isso para o Brasil, disseminar, e a gente faz isso por meio de publicações como essa que a gente lançou, os nossos GNPapos mensais, a Semana de Inovação, que é um mega evento aí, o maior de inovação pública na América Latina, vocês estão super convidados, depois eu boto o link aqui do site no chat, mas está confirmado para acontecer online de 16 a 19 de novembro. Por favor. Então, aí uma série de iniciativas nesse sentido, as próprias bolsas de inovação. E tem a outra frente, que acho que é o coração do laboratório, que é a ideia de experimentação, né? Como é que a gente pega justamente essa postura questionadora, né? Essa postura de principiante, e tenta desenvolver, assumindo que a gente não sabe muitas vezes o que o usuário do serviço pensa, sente sobre aquilo, como é que a gente traz esse olhar do usuário para o setor público. Então, a gente faz parcerias com diferentes órgãos aí da administração pública, principalmente federal, direta e indireta, mas temos cada vez mais tentado diversificar, e para desenvolver projetos de inovação. E aí, depois a gente pode conversar um pouquinho também sobre exemplos de projetos, mas em linhas gerais é isso. Eu estava quase querendo comentar também, mas eu não sei se a gente deixa vir um pouco mais de perguntas, de interação, né? Mas essa pergunta das barreiras, esse tema, eu queria até falar um pouquinho. Não sei se eu entro agora ou... Pode entrar. Aqui é... Então, fala, Clarier. Eu estava pensando assim, não em termos de barreira, né? Mas comparando o nosso caso, por exemplo, com o que aconteceu com a Inglaterra. A Inglaterra, eles conseguiram colocar a agenda comportamental no centro do governo, né? Ela há por vários, né, motivos, né? Quem leu o Inside the Nudge Unit, do Eddie Halpern, ele conta bem essa história, né? Mas eles se colocaram lá do lado do primeiro-ministro e conseguiram ter aquelas low-hanging fruits que mostravam resultados, né? Resultados que eram mensuráveis e que geravam um impacto até fiscal mesmo, né? Aumentava a receita, por exemplo, né? Aquela cláusula que eles tinham de auto-fechamento se não conseguissem gerar um impacto positivo de 10 vezes o custo operacional deles em 2 anos, né? Isso teve um impacto também mediático muito interessante, né? No nosso caso, a gente tem uma outra trajetória completamente diferente, né? A gente pega talvez uma segunda ou terceira onda dessa aplicação de insights comportamentais e de uma forma muito mais difusa, muito mais em rede, que eu acho que até é um modelo bem mais interessante para o nosso caso, né? Um país federativo, continental, enfim, né? Então, a gente tem uma difusão da agenda muito interessante por municípios, por exemplo, né? A gente vê
o próprio 011 Lab de São Paulo, trabalhando com várias iniciativas interessantes, a Noite Rio, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro, e a gente vê, como o caso da ANEEL, outras agências e ministérios se apropriando dessa agenda e começando a experimentar. Então, acho que é um tempo diferente. Eu acho que a gente não tem talvez aquele comando, né, aquela linha mais rápida de implementação, no caso de ter uma agência centralizada, mas a gente tem formação de massa crítica. Um monte de pessoas hoje nos ministérios, né, nas prefeituras, nos estados, nas agências, né, têm essa informação, começam a se interessar por esse tema, começam a ler, começam a arriscar pequenas experiências que, mesmo não documentadas, passam a ter resultados também. Acho que é um caldeirão que vai se formando aí que pode gerar resultados bem interessantes para frente. Verdade, Clara. E quantas pessoas, por exemplo, já fizeram seu curso? É muita gente, não é? Aqui? Já começou a ter um tempo. Lá na ENAP, a gente deve estar, acho que na 8ª ou 9ª edição do curso, né? Uma turma de 40 pessoas em média, né? Isso no curso que a gente faz para aperfeiçoamento. Além disso, no MBA, lá da ENAP, a gente também tem curso, outros programas de menor duração, né? Então, e pela semana de inovação, pelas oficinas que a gente faz, né? Eu acho que a gente está aí na casa de centenas, talvez quase beirando 1 milhar de pessoas que, de uma certa forma, tiveram um contato um pouco mais estruturado com esse tema, né? Isso sem falar nos cursos da Flávia, né, Flávia? Quantas pessoas já passaram lá pela SPM, né? Inclusive, o nosso consultor, que está trabalhando com design dos jogos, né? Ele fez, eu não sei se exatamente qual modalidade do curso, né, mas ele teve contato com você lá nas iniciativas que vocês fazem, né? A gente vê as universidades também, né? Os departamentos de psicologia, principalmente, se aproximando um pouco mais da discussão da política pública, né? Procurando ter mais diálogo com isso, e a junção com a agenda de política informada por evidências também, né? Então, acho que tem um monte de coisa acontecendo que começa a gerar resultados. A gente já não é mais uma coisa muito estranha a gente falar de aplicar insights psicológicos, né? Pensar em psicologia social, cognitiva, o que isso tem a ver com política pública. A gente está começando a ficar um pouco mais normal, né? E um pouco é isso que a inovação busca também, né? Deixar de ser alguma coisa que você faz escondido em laboratório e que passa a ser uma ideia difundida que as pessoas se apropriam no dia a dia delas no trabalho e na própria vida. Que eu acho legal que se a gente pensar, né, gente, Obama, o David Cameron tem top-down, né? Teve aquela questão top-down. E acho que vocês começaram, isso é muita gente, já várias turmas que é bottom-up, né? Na verdade, eu acho que é um pouco diferente aqui o que a gente vive no Brasil e mais por esses trabalhos mesmo que estão acontecendo. Ju, acho que é a sua pergunta e acabei alongando um pouquinho. Na verdade, as perguntas estão todas quase respondidas. Então, eu vou fazer um bololô aqui de algumas coisas que ficaram abertas para a gente, de repente, encerrar com esse debate. Então, eu queria trazer assim, um pouquinho do que o João já falou, o Manuel também, em relação a essa parte de avaliação, que vocês no livro mencionam que nem sempre é possível essa concretização do experimento do gold standard da economia comportamental, da ciência comportamental, seria o RCT, mas que às vezes consegue fazer algum tipo de avaliação. Então, nesse contexto, e trazendo um pouco do que o Claré também já falou, a gente todos nós temos construído essa massa crítica. É bonito a gente ver, como ele falou, que as redes estão se formando dentro dos órgãos públicos, municípios, estados. A gente vê muito movimento, um crescimento de laboratórios de inovação dentro do setor público em geral. E tem nascido essa massa crítica aí. Aí uma das questões que o Arthur, que não veio, trouxe também, aí trazendo para a complexidade toda do estudo comportamental, que é a importância do diagnóstico, que vocês falam bastante, e a experimentação e avaliação de impacto no final. O Arthur trouxe isso aí também em relação ao custo. Então, assim, a gente viu a ferramenta de vocês, que ela é muito exploratória, né? Como o Manu mencionou, usa-se muito as cartas nas divergências do duplo diamante, que é muito interessante, que diminui um pouco essa distância. Em vez de você focar só na solução, vamos entender bem o problema. Então, uma vez que você entendeu o problema, vamos discutir e idealizar, né, fazer a ideação dentro das lentes comportamentais para a gente discutir uma possível intervenção. E a gente sabe que esse processo é custoso em todos os sentidos, de tempo e custo mesmo.
Então, eu queria saber, assim, na opinião de vocês, dentro das políticas públicas, dentro da experiência que vocês estão tendo com o uso da ferramenta, quão custo efetivo é efetivamente o nudge? Tá fácil, né? Vai aí, João. Não, é uma pergunta simples. Eu não sei se é uma pergunta que pode ser respondida no abstrato, né? Eu acho que, assim, acho que a gente tem que olhar caso a caso. Acho que, via de regra, tem um grande potencial de ser uma intervenção barata, né? E gerar resultados, mas eu acho que, assim, só tem um jeito da gente saber, medindo, né? E fazendo análise aplicada. Eu acho que é por isso que é tão importante ter processo de avaliação de impacto. Acho que é difícil falar de termos de maneira geral, assim. Agora, quando a gente compara com outras soluções mais usuais, tem uma tendência a ser talvez uma solução mais barata. Agora, tem uma série de fatores que tem que ser considerados, né? A própria sustentabilidade dessa intervenção, que você tem muitas intervenções que às vezes, né, elas são efetivas, você mede, mas ela tem uma efetividade às vezes muito curta, né? A duração é uma questão também a ser avaliada. Então, não sei se Clare e Manu querem também reagir. Eu acho que tem intervenções muito custo-efetivas, né? Como é o caso clássico da cartas de cobrança de impostos, né? Que você muda o jeito como a carta é escrita e você arrecada mais impostos. Acho que é o cúmulo da custo-efetividade. E, aliás, em termos estratégicos, é bom que as unidades comecem com esse tipo de coisa, né? Para mostrar seu valor. Enfim, a gente estava com outra publicação que a gente lançou no G9 esse ano foi a dos laboratórios de inovação, ciclo de vida dos laboratórios de inovação, né? E a gente fala muito da necessidade dos laboratórios estarem frequentemente renovando o seu capital político e a sua autorização para serem diferentes, né? Para fazerem coisas diferentes. E no caso das unidades que usam insights comportamentais, essa cartinha, né? Foi assim que o 011 começou, né? Vamos tentar aumentar a arrecadação, tal. Então, acho que isso é... Agora, em outras, vai depender, né? Como é que todos esses aspectos que o João colocou, quanto tempo a intervenção vai durar, se ela vai continuar funcionando ao longo do tempo, né? Agora, com certeza, o que não é custo efetivo é você começar grande e sem saber se vai dar certo, né? A coisa mais custo efetiva que tem é você testar antes de virar um programa de abrangência nacional. Eu diria isso. Uhum. Eu concordo plenamente com o João e com o Manu, pegando esse último gancho do Manu, né, de que não é o custo começar pequeno, começar com protótipos, testar, isso independe de a gente estar falando de abordagem comportamental ou não, isso sempre é uma boa ideia, começar por aí. Agora, eu queria só talvez pegar um pouco pelo contrapelo da questão da Juliana, que é o seguinte, a gente tem um aspecto, quer dizer, que é muito ressaltado esse, né, Ju, de custo-efetividade, né? De poder testar, às vezes, um default, né? Você muda uma escolha padrão e isso tem um resultado gigantesco, né? A gente viu isso na FUNPRESP, a gente vê isso em vários exemplos. Agora, tem uma questão que eu acho que é interessante quando a gente pensa na abordagem comportamental, que é essa mudança de perspectiva, né? A gente olhar para o usuário, né? Para o beneficiário de um programa e para nós mesmos como servidores públicos com essas novas lentes também, né? Então, isso já é uma coisa muito... Ela, às vezes, traz uma complexidade maior até, né? Não necessariamente uma saída simples como o nudge. Então, acho que a gente tem que pensar as ciências comportamentais, quando elas são aplicadas à política pública, não só como uma solução fácil, rápida para um problema e que não vai custar muito, né? Mas ela pode dar para a gente essa sensação de perspectiva. Acho que ela ajuda muito nesse movimento que vem com o Design Thinking também, né, de pensar a partir da perspectiva do usuário, saber que pessoas pensam diferente da gente, percebem o mundo de outros lugares, né? Isso acho que é muito importante, até para criar uma possibilidade de diálogo maior, né? E aí, aproveitando, eu dei uma olhada no chat e o Henrique estava perguntando dessa confluência da linguagem simples, né, com Design Thinking e ciências comportamentais. Eu acho que tem um ponto de contato muito grande, sim, Henrique. Inclusive, eu estava agora de tarde, né, no comitê que está avaliando experiências de inovação para o concurso de inovação, né,
do final do ano, e tinha um exemplo especificamente disso, né? Uma das experiências tocava nesse ponto, né? E eu acho que tem muita ligação quando a gente pensa, por exemplo, na questão da simplificação, né? A gente tentar tornar as coisas menos herméticas, né? Tentar falar com as pessoas em língua direta, né? Falar em português e não falar em juridiquês, por exemplo, né? Tem muito a ver também em tentar falar com as pessoas a partir dos modelos mentais delas, não da nossa visão de como é que as pessoas deveriam lidar com uma determinada situação. Então, acho que tem vários pontos aí, sim, né? Que é isso, é pensar o outro como um sujeito também, e não como um objeto ou como um autômato que processa informação de uma maneira objetiva, linear e sem nuances, né, relacionadas com a própria vida, com a própria subjetividade delas. Então, acho que são linhas convergentes aí para a gente ressaltar cada vez mais o humano que está, né, em nós, está em todos, né, está na nossa interação como servidor público, com a população, com os nossos colegas, enfim. Uhum. Eu acho que foi super oportuna essa provocação da Juliana, né? Porque essa questão da custo-efetividade está muito dentro da pauta, a própria história, né? A narrativa do BIT, que eles contam a promessa deles, né? De economizar no mínimo todo o orçamento. Enfim, né? Foi uma história de sucesso baseada muito na custo-efetividade. Eu acho que um ponto de atenção é que também, assim, não é pensar a economia comportamental como uma panaceia, né? Ela é muitas vezes um complemento a abordagens também tradicionais. A gente não esqueceu tudo que também a gente aprendeu de economia. O modelo do agente racional, ele tem algum valor, a gente sabe que ele não é como... Então, assim, e acho que o exemplo clássico, né, mais recente, e foi muito criticado, um grande ponto de polêmica aqui na área, foi como o governo britânico decidiu enfrentar a pandemia e usou muitos argumentos de economia comportamental, mas a gente, assim, tudo bem, ele agrega, mas você não esquece tudo que você aprendeu sobre pandemia, sobre saúde pública, sobre abordagens também mais tradicionais, que elas não desaparecem, né, do nada. Então, acho que esse é um ponto de atenção, não adianta querer resolver todos os problemas do mundo com nudges, né? Acho que ele tem uma aplicação também limitada. E eu vou aproveitar então e fazer mais uma pequena, mais simples e basicona, mais interessante. O Claré começou a falar sobre isso na primeira resposta que ele deu. Voltando ao simplesmente, eu queria trazer os 12 elementos que vocês selecionaram aí desde o início. Eu imagino que o processo tenha sido muito difícil de escolher só 12. Então, eu queria saber de vocês, a partir enfim, da vivência e do lançamento do livro, se hoje, se vocês tivessem escolher outros 12 ou qualquer número que seja, se vocês mudariam algum deles. Você mencionou né? O enquadramento no início. Mais algum, Claré, que vocês introduziriam, trocariam? Olha, Ju, sinceramente, por enquanto, não tem nenhuma carta assim fora do baralho que a gente queira colocar assim, desesperadamente, não, sabe? A gente acha que está com as cartas, elas têm uma certa, não são 12 elementos, né? Quer dizer, quando a gente para para olhar mesmo, tem um certo contrabando ali. Aquela carta de incentivos, por exemplo, tem uns 4 pelo menos ali, né? A gente fala, por exemplo, de aversão à perda, a gente fala de efeito crowd out, quer dizer, tem um monte de coisa ali, né? Então, na verdade, ela já está um pouquinho ampliada, né? E quando a gente roda, a gente vê que com um pouquinho de boa vontade e pegando algumas nuances ali do que estão nas referências, do que está nas referências, a gente consegue colocar os principais aspectos que a gente está querendo destacar. Isso não quer dizer que a gente não possa, eventualmente, nessa interação, né? Às vezes, quando eu fico pensando, a gente viajando um pouco nisso, né? De que seria assim, simplesmente plus, né? Que você teria ali talvez os 3 ou 4 elementos que poderia colocar a mais, enfim. Mas, por enquanto, está rodando direitinho, né? A minha visão é essa, pelo menos. E acho que nessa interação que a gente está fazendo agora com o jogo, né? De tentar gamificar, pode ser que a gente note a necessidade de algum elemento. Mas, por enquanto, quando me apertam... Mas, espera aí, onde é que está isso? Eu consigo achar ali em algum lugar. Mas não está tão intuitivo assim, eu concordo com você. Eu só quero aproveitar que eu estou falando aqui, né, porque eu acabei não dizendo isso ainda, mas nos pontos altos do livro, com certeza, sem sombra de dúvida, é o prefácio que a Ju escreveu junto com a equipe lá do Banco Mundial, né? Então, eu não podia também deixar de agradecer mais uma vez a Juliana aí pela
pelo carinho, pelo tempo que ela dedicou também a ajudar e considerar com toda a atenção que ela fez o livro e poder também contribuir com o prefácio do livro. Ecoo os agradecimentos. E acho que o nosso desafio, né, Clare, ele é o oposto agora. Na verdade, tem que reduzir porque a gente está para traduzir o livro para o espanhol, e no espanhol é simplesmente, né? Falta um S, a gente tem que tirar o saliente ali, tem que pensar por onde que a gente vai jogar. Até se tiver... A gente fala logo saliência. É que carnaval é coisa de Brasil, né? Então temos esse desafio aí. Aproveitar para pegar a pergunta do Henrique aqui no chat, já que acho que a gente está terminando e para não deixar não respondida, ele falou da questão da linguagem simples, né? E da associação entre isso, economia comportamental e o design thinking. Acho que a questão da linguagem simples está totalmente ligada a isso, né? Que a gente conseguir fazer esse diálogo com o cidadão, considerando como ele, saindo do pressuposto de que a informação está lá no site, você precisa conseguir entender, você precisa conseguir ler, entendendo que se tem alguém que não entendeu, a culpa é de quem fez o site, né? Ou seja, e não a culpa é do cidadão que não leu. Eu acho que vai um pouco na linha do que o Clare estava falando, da gente perceber que os gestores públicos, eles também estão cheios de vieses, né? E um dos vieses é a gente achar que todo mundo entende o mundo com o mesmo olhar que a gente, e todo mundo entende o jargão que a gente usa. Então, acho que esse movimento de linguagem simples vai totalmente nessa direção e é muito bem-vindo. Bom, dado que a Ju e a Flávia estão por demais embevecidas para encerrar, eu vou assumir meu papel de vilão tradicional dos meetups. Eu vou... Então, tirar uma foto, Guilherme. A foto. Você sempre chega para a foto. Um pouquinho menos gente aí, olha, presenças ilustres aí. Vamos lá. Pessoal, todo mundo abrir a câmera. Para a gente tirar foto. Aí, Gustavo, Petros, Claudinha, todo mundo. O Henrique, vamos lá? Será que mais alguém vai colocar? Gente, então, sorrisos. A gente vai mandar no grupo e vocês aí também, a gente manda para vocês terem. Obrigada, viu, gente? Todo mundo que está aqui. E Guilherme, é com você a falar. Tá joia. Bom, Maria, João, Manuel, muito obrigado mesmo. Assim, enfim, eu conheci a obra, mas mais legal foi conhecer as pessoas por trás da obra, e acho que assim, para mim, pelo menos, ou para nós que não do grupo de São Paulo, que poucos somos do serviço público, somos mais da iniciativa privada, é muito legal, é muito reconfortante saber a qualidade desse tipo de iniciativa dentro do serviço público brasileiro, e acho que alguns de nós que começaram a fuçar em pontos diferentes, em momentos diferentes, há 5, 6, 7 anos atrás, a nos enveredar pelo mundo da economia comportamental, é muito legal a gente justamente ter esses pontos de encontro, que é o que a gente quer promover aqui no Meetup e promover esse tipo de discussão. Então, foi um grande prazer, assim, foi um dos pontos altos aí do ano esse encontro com vocês. Com certeza. Pessoal, muito obrigada. Vai lá, Claré. Não, imagina, eu só queria agradecer mesmo, Guilherme, Ju e Flávia, né? É uma alegria enorme estar aqui. Assim, a gente poderia, se a Flávia e a Ju estão embevecidas, a gente está mais ainda, né? A gente poderia ficar conversando aqui a noite inteira com vocês, é sempre um prazer muito grande, né? E também eu queria destacar aí o papel que a Flávia tem em animar essa rede no Brasil, né? Desde que eu comecei a ver economia comportamental, e ela lá com o guia de economia comportamental e trazendo essa agenda com tanto coração e tanta capacidade de
de pensar criticamente, trazer os conteúdos, enfim, e promover de uma forma, disseminar a agenda e aplicar em casos concretos, enfim. E é muito bom ver vocês todos aqui, né, amigos e colegas que a gente já se encontrou em outros lugares, e espero que em breve possamos nos encontrar, não só virtualmente, né, mas que a gente consiga quebrar esse isolamento de uma maneira segura, né, que 2021 traga para a gente essa possibilidade novamente. Muita saudade de vocês. Amém. Muito obrigada, gente. Gente, muito obrigado. Obrigado. Um abraço e na próxima semana sai a programação de outubro. Um grande abraço a todos. Pronto. Juntem-se a nós, viu, Manuel, Sigora? Participem. Mais uma vez, parabéns e obrigada a todos, vocês em especial. Manu, João e Um Claré. abraço, obrigado. Gente, boa noite. Obrigada, gente. Tchau.